A graça e a paz do Senhor, queridos. Vamos abrir no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24, queridos. Vamos a partir do verso 45. Diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, fale conosco, nos ensina tudo aquilo que o Senhor quis ensinar aos teus discípulos e todo ser humano. Que o Senhor possa iluminar nossa mente, o nosso coração, que o nosso coração seja terreno fértil para a tua palavra, para que realmente produza, para que haja realmente mudança e transformação. Que o Senhor esteja operando no nosso meio, Pai. Realiza a tua boa obra, segundo a tua vontade, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, semelhante à parábola das 10 virgens, esta parábola de hoje, Jesus também comenta sobre a sua volta. E a volta de Jesus, ele deixa bem claro, se dará num dia em que não se espera, numa hora que não se sabe. Não se sabe. Infelizmente, na história do cristianismo, já marcaram a volta de Jesus, não uma ou duas vezes, mas dezenas de vezes. Teve uma agora até que ia voltar. Uma pessoa disse que Jesus ia voltar dia 23 de setembro. Bom, ainda não voltou, né, queridos? Porque não é num dia nem hora que qualquer humano saiba. Né? Isso é da exclusiva competência de Deus Pai. Mas um dia ele vai voltar, e volta para todo ser humano, queridos. De uma forma ou de outra. Ou na forma através que a imensa maioria vive, né? Que é quando Jesus volta, quando a pessoa morre, quando a pessoa falece, ou, na linguagem das Escrituras, quando ela adormece. Jesus volta para ela, porque quando ela abrir os olhos novamente, ela estará diante do Senhor. Então, não pense que Jesus não voltou até agora. Não, já voltou para uma quantidade sem fim de pessoas. E, claro, há a volta definitiva de Jesus, quando a história, conforme a conhecemos, se dará por terminada e inaugurará-se o reino de Deus em sua plenitude, né? Isso se dará, não se sabe o dia. A grande questão dessa parábola, como a parábola das 10 virgens, é o que acontece quando ocorre uma demora, entre aspas, da volta do Senhor. Ou seja, o que o tempo, o passar do tempo lhe gera. Porque muitas vezes, emocionados com uma pregação, ou com o coração enternecido por alguma mensagem, as pessoas vêm para Jesus, ou tem um louvor bonito, enfim, ou tem uma congregação acolhedora, a pessoa vem para Jesus e permanece ali. Uma semana, um mês, um ano. Mas o tempo vem, né, queridos? E o tempo prova os corações para ver se aquilo é verdadeiro ou não. Como nós vimos aqui na parábola, o servo mau diz: meu senhor está demorando, está passando muito tempo, cansei disso. Isso acontece demais, né, queridos? E é o que Jesus nos alerta. Cuidado com o passar do tempo. Que o seu coração não se esfrie, pelo contrário. Quem convive cada vez mais com Deus, que pelo menos é o meu caso, o amor só se aprofunda, só cresce, só fica mais alegre, mais confiante e com mais certeza que tomou a decisão certa, de seguir a Jesus. O que o tempo lhe causa? Para mim, só melhora. Porque cada vez mais eu cresço, cada vez mais eu fico alegre com o Deus que eu sirvo. Agora, tem pessoas não, que vão se cansando, é uma mesmice, ou enfim. E a gente vê isso constantemente, né, queridos? Tanto na igreja quanto na história humana. A gente sabe que Moisés, quando subiu ao Monte Sinai para falar com Deus, ele ficou 40 dias lá. E o povo ficou embaixo, no pé do monte, aguardando Moisés voltar, mas ninguém sabia o tempo que aquilo ia demorar. Passada uma semana, duas, falaram: olha, Moisés morreu,
vamos tocar a nossa vida aqui. Esse Deus aí de Moisés, esquece. Vamos aqui fazer um bezerro de ouro. E aí fizeram um Deus que eles esculpiram no ouro, deram uma grande festa lá e pronto, se esqueceram de Deus. Então, a demora, o tempo, às vezes traz consequências. E o tempo também em relação à demora de vir consequências de atitudes. Muitas vezes a pessoa começa a relativizar, relaxar-se em relação a princípios. Por quê? Porque ela faz uma coisa errada e não aconteceu nada. Faz outra coisa errada, continua dando tudo certo. Eclesiastes diz que quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. E isso que a gente vê muito na política, né, queridos? A pessoa pega ali uma quantidade pequena, não acontece nada. Bom, deu certo. Pega um pouco mais, aí repete, faz conchavos, começa a fazer uns esquemas maiores. Poxa, está dando tudo certo, ninguém descobre, etc. Né? A demora de vir consequências faz com que o ser humano vá relaxando, vai relativizando, vai justificando-se e deixa princípios que para ele é tão importante. Então, cuidado com tudo isso. Porque essas coisas que são operações de Deus. Ele permite o tempo, ele retarda consequências para que seja descortinado o que realmente há no nosso coração. Porque se viesse a consequência logo, o cara pega ali R$500, vem a consequência. A pessoa fica ali 1 semana, 2 semanas, punida. Bom, eu não vou fazer, porque não dá certo. Aí aquela mentira, ou seja, aquele coração sem fidelidade, sem princípios, vai se frear, não por uma convicção, não porque entendeu, não porque quer a bondade, mas simplesmente para não ser punido. Então Deus permite que haja uma demora nas consequências para que seja descortinado o que realmente há no coração humano. Isso a gente vê nas Escrituras constantemente, eu citei Eclesiastes. Bom, o que a gente vê aqui? Quando vem a demora, quando o tempo passa, alguns caem na perversidade, caem no pecado. Jesus diz, esse servo mau comece a bater nos seus conservos, comer e beber com os beberrões. Veja só, o pecado, como eu citei inclusive na parábola das 10 virgens, não é o problema. O pecado é algo que ocorre eventualmente na vida de todo cristão, e para isso Jesus morreu na cruz. Ele sabe que nós somos pó, sabe que nós carecemos de misericórdia, e ele estende o perdão gratuito dele para com todos nós. Bastando que a gente se arrependa, bastando que a gente procure melhorar, procure não cair mais naquilo. Agora, o problema, queridos, é o pecado com P maiúsculo. Em que sentido eu estou falando? No sentido de perversidade. Quando não há arrependimento, quando a pessoa faz aquele mal de forma consciente, de forma deliberada, faz não por uma fraqueza, não por uma questão de momento, mas por determinação, por cálculo frio, eu vou fazer isso, esse é o meu plano, é algo deliberado, é o que a gente chama de perversidade. Ou seja, a pessoa decidiu ser má, decidiu se entregar a caminhos injustos. No verso 48, Jesus diz, suponhamos que esse servo seja mau. Não é que ele cometeu uma maldade, ele é mau, ele decidiu ser assim. Não era algo eventual, era algo realmente que brotava das decisões do interior dele. Onde que nós vemos essa questão, né, do pecado como perversidade? Né, nós sabemos que Jesus diz, todo pecado, toda blasfêmia, por mais grave que seja, pode ser perdoado. Até mesmo um pecado, uma blasfêmia contra Jesus, contra o Filho, pode ser perdoado. O único pecado para o qual não há perdão, e Jesus frisa isso muito bem lá em Mateus 12, ele diz, não há perdão nem nessa era, nem na era que há de vir, nem jamais há perdão. Para qual pecado? Para a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que significa isso? Será que você falar um palavrão para o Espírito Santo, e é isso que Jesus está falando? Não, não tem nada a ver com isso. Nada. Por que não é perdoado por que esse é um pecado que não é perdoado? Porque Deus, quer dizer, Ele não perdoa quem recusa o perdão. Porque a missão do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo.
Então, se a pessoa resiste ao Espírito Santo, ele diz, não, eu não serei convencido, esse é o meu estilo de vida, eu quero ser assim, ela blasfema contra a ação do Espírito Santo, que quer transformar ela, e ela diz, eu não quero ser transformada. Então, ela resiste, ela diz não para o Espírito Santo, ela se recusa a se arrepender, e ela diz, eu fiz o certo, mesmo diante de uma advertência que vem do próprio Deus. E Deus não pode perdoar quem recusa ser perdoado. Esse é o pecado que não tem perdão, porque a pessoa se recusa a ser perdoada. Ela se recusa a ser convencida pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem e ela diz, olha, Espírito Santo, vá para outro lugar, aqui você não tem espaço. Esse é o pecado que não tem perdão, porque ela decide caminhar na perversidade, ela decide ser uma pessoa má. E aí não tem como Deus ajudar essa pessoa que não quer ser ajudada. É como Jesus diz, ao entrar em Jerusalém, na sua última semana de vida, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, apedreja o que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos? Quantas vezes eu quis te perdoar? Como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Veja o carinho de Deus. Como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. O que Jesus diz? Mas vocês não quiseram. Esse é o problema, quando a pessoa não quer. O apóstolo João, em 1 João, ele diz, toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. Mas há pecado que não leva à morte. O pecado que leva à morte, que realmente mata o ser humano espiritualmente, é quando ele resiste ao Espírito Santo. E veja, a gente vê um paradoxo, né, queridos? Quase uma contradição nessa parábola. Porque Jesus diz que há um servo mau. Peraí, são duas palavras meio contraditórias, né? Porque servo de Deus parece aquela pessoa que está dedicada a Deus, que quer seguir a Deus. Mas Jesus diz, o servo que está ali, está na igreja, está buscando, está no meio daqueles que são bons, mas ao servo que é mau. Infelizmente, existem esses que, pelo passar do tempo, se dobram a influências malignas, às vezes tentações, e essa pessoa se dobra. Jesus criticou muito os hipócritas na sua passagem pela terra. Por quê? Porque eram pessoas que sabiam o caminho da justiça, sabiam a verdade, fingiam que eram daquela forma, mas viviam o oposto. Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 7. Ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, né, que é aparentemente um servo, ele está sempre dizendo, Senhor, Senhor, oh Deus maravilhoso. Mas ele diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Ele diz, naquele dia dirão, mas Senhor, nós profetizamos em Teu nome, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome realizamos muitos milagres. E é o que a gente vê, né? Pessoas na televisão, ou supostos servos de Deus, mas que Jesus, que supostamente profetiza, supostamente realiza milagres, supostamente expulsa demônios. E o que Jesus dirá a essas pessoas claramente? Ele diz, eu nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Porque a pessoa pode ter qualquer manifestação externa de poder que queira, queridos. A pessoa pode ressuscitar mortos. Se o coração da pessoa é perverso, Deus não tem compromisso com isso. Deus não tem, porque as pessoas muitas vezes ficam escandalizadas. Como é que pode a pessoa fazer tantos milagres e a gente vê ela extorquindo pessoas, explorando a fé? Pô, Jesus já disse que isso ia acontecer. Mas naquele dia, Ele dirá claramente a esses que roubaram os pequeninos, afastem-se de mim. Eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, há muitos queridos que começam bem e o tempo vai fazendo com que a pessoa se canse ou ache que não vale a pena. E o que acontece, nós vemos aqui, ocorre duas coisas. Ela pode se tornar agressiva, a pessoa, perder a misericórdia e ter o ódio, inclusive. Jesus diz, esse servo mau começa a bater em outras pessoas. E preste bem atenção. Na nossa cultura moderna é muito difícil bater na forma física, apesar de acontecer. Mas às vezes você bate com palavras. A pessoa, às vezes, na caminhada cristã, ela começa, quer saber?
que tem ofender aqui e ali? O que tem fazer um palavrão, falar um palavrão aqui e ali? Machucar uma pessoa aqui e ali? Jesus diz, esse servo, já que Jesus está demorando, já que eu estou tanto tempo na igreja, ela começa a bater nos outros. Com palavras vai castigando, vai açoitando as pessoas. Não faça isso, queridos. Guarde no seu coração que você tem que ser uma pessoa boa. Você foi chamado para cuidar, para proteger, para abençoar, para ser gentil e ser carinhoso. Não comece a bater nas pessoas, seja fisicamente, seja com palavras diretas, seja por meio de fofocas. Não faça isso. Guarde o seu coração de se tornar agressivo, de se tornar sem misericórdia e se começar a bater nos outros. Veja só aqui, prestem atenção nisso. As trevas, o mal, Satanás, o que ele quer é estimular o ódio. O que ele quer é estimular o ódio. Então, cuidado com discussões no trânsito. Cuidado com discussões no trabalho. Cuidado com discussões sobre política. Mesmo que eventualmente você esteja correto num debate, se você se entregar ao ódio naquele debate, você pode estar corretíssimo na justiça que está defendendo, mas se permite o ódio entrar, as trevas ganharam na sua vida. As trevas entraram. Porque você não pode militar as causas da justiça por meio do ódio. Não pode militar a favor da luz usando os instrumentos das trevas. Se você começar a bater em outras pessoas, não importa o motivo ou a causa, que pode ser a mais justa possível, mas se você se tornou agressivo, se tornou cheio de ódio, as trevas vão bater palma. É isso que elas querem provocar. Ódio de todos os lados, de quem está certo, de quem está errado, de quem é honesto, de quem é corrupto. Quer gerar ódio, ódio que vai destruir famílias, destruir o diálogo, e onde não há diálogo, acaba-se a nação, acaba-se a família, acaba-se tudo, porque onde há ódio, o amor morre e acabou convivência, acabou a harmonia, acabou paz. As trevas querem estimular ódio. Cuidado também com conversas, com assuntos sobre homossexualismo. A gente viu casos agora. Porque mesmo que você esteja defendendo uma posição de acordo com as Escrituras, ou de acordo com a verdade, de uma forma sensata, se você permite o ódio entrar de novo, não importa a causa, as trevas entraram no seu coração. Não dê vazão a ódio, jamais. 1 João capítulo 2, verso 9 diz, quem afirma estar na luz, eu estou defendendo a luz, eu estou defendendo a Deus, estou defendendo a honestidade, estou defendendo uma boa causa. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, odeia aquela pessoa, você continua nas trevas. Está nas trevas, está escrito, isso já está determinado. Você está nas trevas se permite o ódio entrar. Você perdeu. Você perdeu. E é isso, por isso que o diabo está avançando. Porque quem, às vezes, defende causas justas, se está se entregando às trevas, à raiva, à agressividade, ao ódio. Perdeu. Jesus não tratava assim que a gente não trata. A Bíblia diz que nas ruas não se ouvia a sua voz, que nas praças não ouvia-se ele gritando. Jamais. Com mansidão, com domínio próprio, com calma e com tranquilidade. Quem está de pé, vede que não caia. É isso que o apóstolo Paulo nos aconselha. Quem está de pé, vede que não caia. Então, queridos, essa parábola e muitas outras de Jesus, muitos ensinos de Jesus têm a ver com permanecer, com o amor não se esfriar, com o seu coração não ser endurecido. Porque você pode ter, olha, um comportamento honesto, uma vida ilibada, mas se o amor se esfriou, se o coração endureceu, o Evangelho morreu na sua vida. O Evangelho é mais do que conduta, queridos. É um coração alegre em Deus. É um coração grato em Deus. É uma fé toda celebrante com Deus e o coração cheio de amor, pronto para cuidar, para levar amor, para levar alívio aos que necessitam. É um coração
não de pedra, mas um coração de carne. Esse é o Evangelho. E por que as pessoas, com o tempo, muitas vezes o amor se esfria? Vamos abrir comigo, queridos. 2 Pedro, capítulo 2. Vamos ler alguns versos. Vamos primeiro no verso 15 e o verso 16. Veja só, queridos. Eles abandonaram o caminho reto. Então, vejam, eles estavam no caminho reto e abandonaram. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Peor. Que caminho é esse? Ele vai explicar. Que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Veja só. Primeiro motivo, que muitos se esfriam e abandonam princípios de vida, os princípios do Evangelho, porque muitas vezes a pessoa ama o salário da injustiça. Bom, eu acho que nem preciso explicar muito isso, né, queridos? Porque no nosso país, infelizmente, isso tem sido uma constante. Pessoas que amam o salário da injustiça, aquilo que o pecado pode lhe dar, aquilo que a corrupção pode lhe dar, o que a mentira pode lhe dar, o engano pode lhe dar. Porque se a pessoa olha pelos olhos materialistas, bom, o que é que vai me fazer ficar mais rico? O que é que vai me fazer ficar mais poderoso? Ter mais? Ter uma vida de luxo? E muitas vezes a pessoa se entrega ao que lhe é oferecido numa bandeja. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Não foi essa a tentação de Jesus? E a tentação de todo ser humano. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E tudo isso é uma grande tolice. Tudo isso é uma grande besteira. Eu já falei, tem pessoas que acham que a vida é medida em número de barras de ouro que ela tem. Imagine, todos os seus bens fossem vendidos e você empilhasse número de barras de ouro. Ah, minha vida consiste em 20 barras de ouro. O outro tem 100 barrinhas de ouro. Olha, a minha montanha é maior que a sua. É assim que Deus vê a briga entre seres humanos para ver quem tem uma pilha de barrinhas de ouro mais que o outro. E é por isso que nós vemos, ele foi repreendido, Balaão, por uma jumenta. Assim que Deus fala, um animal mudo, que teve que refrear a insensatez, a tolice. Você vai negociar a vida eterna, negociar o teu Deus, negociar o caminho de vida e de amor, destruir a sua família. Por causa dessa tolice. Todo pecado, queridos, Deus olha como uma grande tolice, porque é uma grande tolice. E às vezes Deus usa as coisas mais impensadas para nos alertar. Acorde, isso é uma insensatez. Segundo motivo, primeiro é a pessoa que ama o salário da injustiça. O segundo motivo, veja o verso 18, que eles que abandonaram o caminho reto. Verso 18, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Então, muitos estão quase conseguindo fugir do erro, mas eles são seduzidos pelos desejos libertinos da carne. Nós, seres humanos, nós podemos nos converter, podemos ter uma fé fervorosa e um amor por Deus, mas nossos hormônios não se convertem, nossas carências afetivas não se convertem e necessidades físicas permanecem. Nosso corpo é um corpo suscetível a esse tipo de tentação. Então, a gente tem que ter cuidado com esses desejos. Num dos livros das Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis diz, um pessoal estava vindo num navio, numa missão, e de repente uma pessoa nadando no meio do mar, desesperada. Ou vindo num barquinho, não me lembro direito. E aí o pessoal daquele barco grande acolhe aquela pessoa que está com um olhar apavorado, um olhar absolutamente assim, de medo, de pavor, de pânico, e aí perguntam para ele, o que aconteceu contigo? Ele fala, olha, por tudo nesse mundo, por tudo, por favor, não vão naquela direção, não vão até lá. Mas o que há lá? Há a pior coisa que pode acontecer na vida de qualquer ser humano. Indo até lá, todos os seus desejos são atendidos. E o cara com pavor,
Porque, infelizmente, a nossa carne, o nosso ser humano, como ser caído, como ente caído, enquanto estamos nessa terra, tem desejos complicados. Então, tenha cuidado para não ser seduzidos. Com o passar do tempo, abandonar princípios de vida e trocar a sua família, a sua honestidade, esses princípios, por tolices, por desejos momentâneos. Guarde-se de tudo isso, porque não vale a pena. Verso 19, terceiro motivo que alguns abandonam esses princípios de vida, abandonam o caminho reto. Verso 19, prometendo-lhes, olha só, as promessas, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Essa é uma estratégia muito utilizada hoje em dia, né? Olha, aqui você vai ter liberdade, abandone as algemas da religião, as prisões, seja uma pessoa livre, faça o que você quiser. Na verdade, você vai ser uma pessoa livre, na verdade está caindo na escravidão. O que o apóstolo Pedro diz? A pessoa é escrava daquilo que lhe domina. Se ela se entrega a seus desejos, a prazeres fugazes, isso está escravizando ela e não libertando. É no Evangelho que você é liberto, porque você é livre para dizer, eu não quero isso, eu quero viver uma vida de paz, uma vida de harmonia, uma vida de amor. Eu não sou nada, eu não tenho algema nenhuma nas minhas mãos, no meu coração. Eu tenho a liberdade de escolher a vida e o caminhar com o meu Deus, com a minha família, com princípios que eu creio. Eu creio nisso. Eu estaria perdido, eu estaria preso se eu escapasse disso que é a convicção da minha alma. Então, essa liberdade prometida só escraviza, só destrói. Então, tenha cuidado quando dizem que as pessoas lá de fora são livres. Tá bom. Enquanto a outra, né? Verso 20. Qual a consequência das pessoas quando elas se entregam a essas mentiras, desejos, liberdade, o salário da injustiça? Olha a consequência, verso 20. Se, tendo escapado das contaminações, olha só, por que é ruim? É tudo contaminado. Contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, olha a escravidão aí. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas, olha como isso é grave, queridos, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio, o cão volta ao seu vômito, e ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Olha que horror, né, queridos? A pessoa conhece o Deus bom, o Deus de paz, o Deus do amor, o Deus da misericórdia, tudo que Deus nos ensina no caminhar da justiça e da honestidade. A pessoa vira as costas para o santo mandamento, olha o tamanho da loucura, e se volta para viver uma vida de vômitos e uma vida de lama. A porca lavada volta a se revolver na lama. Olha a loucura disso. Que essa loucura, mostrada com palavras tão enfáticas, tão contundentes, não aconteça na sua vida, jamais. Abandonar o viver em Deus para viver qualquer coisa que seja é absoluta loucura. Aí você pergunta, mas como uma pessoa faz isso se conhece o caminho da justiça? Como é que uma pessoa volta as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido? Como é que a pessoa vai escolher a lama e a sujeira? Porque o ser humano, que infelizmente como ser problemático, como ser cheio de fraquezas, cheio de influências da cultura, ele acaba desenvolvendo, com o passar do tempo, formas de frear o temor do Senhor, forma de frear aquilo que ela aprendeu e a ignorar aquilo que aprendeu. Jesus, na parábola, ela diz, aquele servo mau, suponham que aquele servo mau comece a dizer a si mesmo. Ele começa a dizer para ele próprio, ele começa a pregar para ele próprio uma não pregação, né, uma antipregação, começa a pregar a si próprio um engano. Quais são esses enganos que a pessoa traz para refrear os princípios de Deus
que lhe foram tão preciosos? Primeiro é o descuido, né, queridos? Muitos começam, até na parábola da semente, Jesus fala sobre isso, as pessoas ficam tão preocupadas com as riquezas, com cuidar de beleza, de riquezas, dos cuidados do mundo, que ela passa a descuidar da sua alma e do seu espírito. Isso acontece demais, demais. Ela tem tanta coisa para fazer no trabalho, tem que correr atrás disso, correr atrás daquilo, e ela descuida do cuidado com o seu espírito, que é a coisa mais importante que há. Ela deixa em segundo plano. Por isso Jesus diz, buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Tem que ser em primeiro lugar. É importantíssimo, é pelo nosso bem. Muitas pessoas chamam de guerra espiritual vir a uma reunião e dar ordens, começar a berrar com Satanás e com as trevas. Isso é guerra espiritual. Em vez de ver que guerra espiritual é sempre estar se alimentando com a verdade. É sempre estar purificando o coração. O que Jesus diz? Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho proclamado. Essa é a guerra que você foi chamado a travar. Guardar o seu coração, se limpar sempre com a mensagem do Evangelho. E essa guerra, como é cotidiana, como é um viver constante, pessoas muitas vezes se descuidam. Então não deixe de vigiar, não faça concessões às trevas. 2 Pedro capítulo 3, o apóstolo Pedro diz, amados, sabendo disso, vocês que sabem disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Como você faz isso? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque para mim o Evangelho não é uma rotina? Por que para mim eu não falo, poxa, de novo eu tenho que ir na igreja? Não, porque eu estou crescendo, eu sempre me alegro na aventura que é o Evangelho, eu sempre fico maravilhado com tudo que Deus me ensina, com tudo que eu vejo Deus fazendo, seja na minha vida, na vida de outras pessoas, porque crescendo, buscando receber a cada dia. E quem quiser isso, quem estiver fraco espiritualmente, não está se alimentando como a pessoa vê, eu estou raquítico espiritualmente, queridos, venham aos cultos, tem o grupo no WhatsApp, todo dia você ser ministrado 10 minutos, eu, sinceramente, eu acho que a gente tem um banquete sempre à nossa disposição, é só querer, está à disposição. Segundo mecanismo, primeiro mecanismo é o descuido, que leva muitas vezes as pessoas a voltar à lama. O segundo mecanismo, e esse, olha, queridos, me dá uma tristeza enorme de ver isso. E eu vejo isso demais. Quanto mais o cristão tem tempo de caminhada, é o que eu mais vejo acontecendo. E olha, eu não sei como a pessoa cai no engano desse, mas é o que mais acontece. O que é? É a pessoa se justificar, é a pessoa relativizar os princípios, os ensinos do Evangelho. Olha, queridos, isso, eu vejo isso demais. A pessoa sabe o santo mandamento, ela sabe o caminho da justiça, mas ela tem uma justificativa. Não, mas é porque no meu caso é diferente. Então ela relativiza. Não, eu sei, mas você sabe. E começa a querer enrolar, porque ela já tomou a decisão dela, ela quer fazer aquilo, como a palavra está se opondo, ela tem que se justificar, tem que relativizar. Vai perdendo esse temor, essa convicção de eu tenho que fazer o que é correto. Vamos ver alguns exemplos bem práticos aqui, para a gente não ficar apenas na teoria. Como uma pessoa relativiza ou justifica comportamentos que ela sabe que não são corretos. Isso está acima das minhas forças. Foi por isso, não é culpa minha. Era acima das minhas forças. O que as Escrituras nos diz? Deus não permite, Ele intervém com a presença dEle e fala, eu não permito que ninguém seja tentado acima das suas forças. Então você não tem essa desculpa. Se você cair, foi porque você quis. Foi porque você quis. Pode ter sido algo momentâneo, pode ter sido uma fraqueza, mas não venha com essa conversa de que estava acima das minhas forças. Não. Você poderia ter evitado. Até porque, quando você diz, Senhor, me ajuda,
Isso está vindo, essa tentação de pegar isso, de fazer esse mal, de falar isso, me ajuda, Senhor. Se você só toma essa atitude, me ajuda. Vem, sempre vem um socorro. Sempre vem uma força, sempre vem o Espírito Santo para te convencer, para te ajudar. Sempre. Só você pedir ajuda. Outra justificativa. Mas se eu não pegar, outro vai pegar. Então por que não pode ser eu? Já que outro vai pegar, vai dar na mesma, então. Essa é muitas vezes a mentalidade que a gente vê, né, queridos, na nossa nação. Por isso que a nossa nação tem tantos problemas, porque essa mentalidade tem destruído a nossa nação. Outra justificativa, foi ordens do meu chefe. Recebi ordens, então, não sou eu que estou fazendo isso. Foi ordens do meu chefe, então eu vou fazer. Não, queridos. Não, você tem uma consciência, você tem uma convicção, você tem que agir por meio dessa convicção. Tem uma história verídica, eu conheço essa história bem de perto. Uma pastora contou essa história, que o marido foi levado pelo chefe e os colegas para uma casa de prostituição. E o chefe falou, olha, vamos todo mundo aqui se divertir, beber e tal e tal. E o cara falou, olha, ele não sabia, foi levado lá com o pessoal, quando chegou, ele achou que ia ser só um coffee break, um lanche. Chegou lá, ele surpreso, não, desculpe, eu sou casado, vocês também, e eu sou casado e eu sou cristão. O chefe falou, olha, pode parar com essa besteira, nós estamos aqui todo mundo junto, vamos todo mundo se divertir, você não vai estragar prazer. Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu vou me retirar. E o chefe falou, olha, eu estou te dando uma ordem, você vai fazer isso. Me desculpe, mas isso eu jamais farei. Então amanhã você será demitido. Aí o senhor chefe pode fazer o que você quiser. Foi embora, no dia seguinte estava em cima da mesa dele a carta de despedida, sendo demitido. Ele falou, não posso fazer nada, foi embora. E era um cargo muito bom. Foi embora. Só que alguém abriu, ele em oração, claro, alguém falou sobre isso lá nos corredores, e chegou a notícia disso no superintendente, e depois chegou à sede no exterior. E veio uma ordem do exterior para reconvocá-lo e tirar o chefe e colocar ele na posição de chefe. Acontecendo isso ou não, não interessa. O importante é mantenha a sua posição de compromisso e de convicção. Segunda Guerra Mundial, no julgamento de Nuremberg, onde foram julgados os alemães presos. Por que vocês assassinaram tantos judeus? Por que vocês fizeram esse genocídio? A imensa maioria falava a mesma coisa. Olha, eu era um militar, eu recebia ordens. Um militar não desobedece ordens. Ainda mais com a mentalidade tão ordeira, tão firme de um alemão. Falou, eu recebo ordens. Eu nem cogitava não obedecer, não tinha questão de pensar. Olha, queridos, quantas pessoas poderiam ter sido poupadas se a pessoa vivesse com convicção do Evangelho? Nem com uma arma na cabeça eu vou fazer um mal, algo que me faça trair minha consciência. Bom, nada de ordens de chefe. Outras coisas, os fins justificam os meios. Bom, eu tenho essa boa intenção, mas para chegar lá eu vou ter que fazer aqui algumas concessões. Não. Como é que você vai levar um fim bom se você já se corrompeu pelo caminho? Como eu já expliquei, não tem como lutar pela luz utilizando os instrumentos das trevas. Isso é um grande artifício de Satanás. Ele te corrompe agora na justificativa que você está procurando um bem final. Não, isso nunca deu certo na história humana, nem nunca dará. Outro caso de relativização, eu peguei esse dinheiro da corrupção, mas eu vou dar o dízimo, e com isso vai purificar a minha ação. Vocês acham que é um exagero? Isso é um caso real. Um caso real, de um político evangélico que fazia isso, mas dava o dízimo, então com isso purificava-se a ação dele. Não purifica não, isso é roubo. Ninguém vai saber, eu fiz isso, mas ninguém vai saber. Bom, Deus sabe.
Me desculpe, mas Deus sabe. Deus sabe todas as coisas e você sabe. Queridos, essa questão de, se ninguém souber, não tem problema. Olha, isso é questão da imagem, que o ser humano quer prezar a sua imagem, mas Deus se importa com o seu caráter. Se você negocia, se você abandona princípios, você se corrompeu, você deu vazão às trevas, para que ela entrasse e fizesse morada no seu coração. Não interessa se a pessoa sabe ou não. Interessa que Deus sabe e você sabe. Aí está o problema. Você se voltou à lama, voltou ao vômito. Bom, contrapondo a isso, Jesus fala do servo fiel. Quem é fiel? É aquele que não peca? Não. É aquele que se arrepende e permanece. No mundo caído, que todos nós seremos tentados, não importa o quão espiritual a pessoa seja. O próprio Jesus diz, as próprias Escrituras diz que Jesus em todas as coisas foi tentado, em tudo. Por quê? Porque ele pecava? Não, ele nunca pecou. Mas é porque o ser humano, no estado atual, é suscetível a isso. Então, esse é um princípio importante, fidelidade. Porque o tempo só vai te trazer problemas. O que requer para que você passe anos e décadas no caminho da justiça e da bondade é fidelidade. Fidelidade é necessária porque somos tentados. E diante da tentação, o que nos requer é fidelidade. Alguns sofrem baques na vida, tribulações, perdem alguma pessoa querida, ou perdem um negócio, ou perdem um bem, e abandonam Deus. Parece que Deus vale menos do que aquele bem, né? Não, fidelidade. Muitas pessoas têm aquela velha história. Muitos são fiéis enquanto tudo dá certo. Enquanto tudo der certo, eu sou fiel. Bom, quando tudo dá certo, não requer fidelidade. Requer fidelidade quando vem problemas. Então, você tem que ter essa convicção do que você escolheu e ser fiel a isso. Temos que reter a palavra da vida. Independente de você receber ou não o que você quer, independente do que ocorrer na vida, fidelidade. Fidelidade. Queridos, me perdoe a forma de expressão, mas eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí para o poder de Deus. Não estou, queridos. Não estou nem aí para o poder de Deus. Porque se Ele não tivesse poder algum para me abençoar, para me ajudar, para me proteger, para cuidar da minha família, eu não o deixaria. Jamais. Nesse sentido que eu estou dizendo, não estou nem aí para o poder de Deus. E se Satanás tivesse mais poder que Deus, eu não deixaria Deus. E se não houvesse eternidade, eu não deixaria Deus. Eu não deixaria Deus por nada. Por nada, porque eu não sigo a Ele por interesse, pelo que Ele pode fazer por mim. Por nada eu deixaria. Porque quem é, nesse universo, que vai me convencer que o caminho da vida não é o caminho do amor, da misericórdia, da justiça, da compaixão, da bondade, da paz? Essa é a minha convicção de alma e de ser. Não interessa o que ocorrer na minha vida, se Deus não tivesse poder nenhum para responder a oração nenhuma, não mudaria o fato de que eu creio nele, que eu amo o que ele defende e representa, e o que ele é. Eu amo a Deus porque ele defende tudo isso, e por essa causa eu vou viver e morrer. Eu creio nele. Então seja fiel. Seja no pouco, seja no muito. O fiel, ele persevera. Se nós perseverarmos com ele também reinaremos. Segundo ponto do servo, que permanece. Primeiro é o servo fiel, e o segundo ponto que ele diz, lá no verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato? Duas características que muitas vezes não são valorizadas. Fidelidade e ser uma pessoa sensata. O que é uma pessoa sensata? O que sensatez tem a ver? Sensatez tem a ver com equilíbrio, bom senso e sabedoria. Muitas vezes coisas pouco mencionadas. Mas é o que as Escrituras não defendem, ser uma pessoa sensata. As 10 virgens, 5 eram sensatas e 5 eram tolas. Sensato, pessoa equilibrada. Equilibrada entre o quê? Equilíbrio está no meio, né?
Quais são os outros dois polos? Pessoa equilibrada, o equilíbrio entre a neurose e a desatenção. Neurose no sentido, ai meu Deus, se eu pecar, e agora? O que será de mim? Meu Deus, pequei. Não posso. A pessoa fica com medo, caminhando na vida com paranoia, com medo, e agora, se eu pecar, eu sou fraco. Não, equilíbrio. E também o equilíbrio entre a desatenção. Não estou nem aí, vamos ver. Se eu pecar aqui e acolá, Deus perdoa. Desatenção. Não, pessoa sensata. Equilíbrio entre a desatenção e a neurose. Equilíbrio entre a culpa, aquela pessoa que comete os erros e se sinta culpada. Ai, meu Deus, eu de novo. E a pessoa fica com aquele peso, se arrastando, sofrendo com a culpa que já foi levada na cruz. E o equilíbrio entre isso, e eu não estou nem aí. Não estou nem aí. Deus que se vire, estou aqui, eu tenho as minhas falhas. Não, equilíbrio. Pessoa sensata. A pessoa que vigia, que está atenta. Assim como quando você vai sair no carro. A mesma sensatez. Quando você vai sair no carro, você não pode ter uma paranoia. Ai, meu Deus, vou ser assaltado, vou ser roubado, vou ser sequestrado. Não, você viver nessa paranoia, você está perdido. Você vai precisar de um psiquiatra. Mas também você não pode ter uma desatenção. Você vai sair do carro, você tem que, antes de estacionar, ver se tem alguma pessoa suspeita, ver se é um lugar bem iluminado, etc. O equilíbrio, uma pessoa sensata, pessoa equilibrada. E é uma pessoa que, como Lutero diz, você não pode evitar que um pássaro sobrevoe a sua cabeça, mas você pode evitar que o pássaro faça um ninho sobre a sua cabeça. A pessoa, passou um pensamento ruim, um desejo ruim pela mente, a pessoa trata isso com sabedoria. Olha, passou, eu deixo passar. Apenas eu não vou deixar que isso se fixe na minha mente. Então, a pessoa que tem convicção, não medo, tem consciência, não faz as coisas por medo do inferno, não, é consciência. Segue o caminho da justiça por admiração a Deus. Não por pavor de diabo, nem nada disso, por admiração, por orgulho, porque é isso que ela crê. Ela entende que o objetivo de Deus, essa sabedoria, não é te tolher, não é tirar o teu prazer. Deus não estraga prazer, Ele quer nos salvar do sofrimento. O que Deus quer, em tudo que Ele ensina, é nos levar para um caminho mais harmonioso, de mais paz, de mais tranquilidade. Ele pensa em nós. É isso que Ele intenta em cada um dos seus mandamentos. Quando a pessoa entende isso, tem essa sabedoria de ver isso, a pessoa fala, poxa, o que Deus está me ensinando não é só para o meu bem. Ele não está falando isso porque não quer que eu curta a vida. Ele está falando isso porque Ele quer que eu curta a vida. A vida, não o mal, a vida. Então, a sabedoria, queridos, é uma construção de uma mentalidade, de uma forma de pensar. O apóstolo Paulo diz em Atos 20, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos eu jamais cessei de advertir vocês, noite e dia com lágrimas. Agora eu lhes entrego a Deus e a palavra da sua graça, conhecimento da palavra, que pode edificá-los e lhes dar herança com todos os santos. Então vamos ter essa sabedoria, essa sensatez, que como nós vimos antes, maior tolice é se entregar à maldade. Vamos ficar de pé, querido? Então a diferença entre os dois servos, um servo, ele é mau, ele é perverso, e ele justifica, ele relativiza, ele é descuidado, já aquele que realmente persevera com os anos, com o tempo. Pelo contrário, né, queridos? Ele não apenas persevera assim, passando aquilo com uma luta imensa, pelo contrário, ele vai crescendo, ele vai ficando mais forte com o passar do tempo. Eu acho um horror, queridos, eu acho um horror. A gente tem que ter uma vergonha disso, de com o passar do tempo ir ficando fraco. Como assim? Se você foi conhecendo tantas escrituras, conhecendo tanto Deus, vendo tanta operação de Deus na sua vida, na vida de outros, como é que você vai ficando fraco? Como é que você vai ficando desanimado? Amados, eu fico animado cada dia mais. Eu fico mais forte cada dia mais. Fico mais cheio de Deus cada dia mais. E tem que ser. Crescer. Crescer, amadurecer. O apóstolo Paulo diz, olha, estou voltando a vocês, eu tenho que te dar de novo leite, porque vocês, como bebês, porque vocês não suportam um alimento sólido. Não, queridos. Temos que avançar. Temos que nos tornar mais fortes, na convicção, na vida com Deus, nessa consciência de que eu estou no caminho da justiça. Isso eu não negocio. Jamais. A vinda de Jesus, queridos, não é para gerar medo ou apreensão.
Jamais. E às vezes as pessoas tentam jogar esse medo nos outros. Não. Tem que ser tratado como uma grande alegria, um grande regozijo. Você tem que ter uma expectativa disso. O apóstolo Paulo diz: aqueles que amam a vinda do Senhor receberão a coroa da justiça. Por que é uma grande alegria? Porque está vindo aquele que vai nos libertar de todo dominador, dos corruptos, dos opressores, dos mentirosos, dos enganadores, das pessoas perversas e más. Vem quem vem acabar com toda essa bagunça, com todo esse caos. Vem aquele que vem nos libertar e nos salvar. Então a gente tem que ter toda a alegria quando as trombetas soarem, chegou o teu Salvador, o teu Libertador. Só tem que se preocupar, claro, quem se entregou à perversidade, porque obviamente os dias dessa pessoa continuar nesse caminho vão ter terminado. Apocalipse 3 diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci e sentei-me com meu Pai em meu trono. Pensou? Você não vai lá para varrer as ruas do céu, não. Vai para sentar em tronos. Porque Deus, queridos, é um Pai, né? O Pai quer os filhos com todo conforto, com toda alegria. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, queremos pedir ao Senhor que o Senhor fortaleça cada um de nós, cada vez mais nessa caminhada, a entender conscientemente que esse é o caminho da vida, esse é o caminho da justiça, esse é o caminho reto, e que a gente tenha essa sabedoria de jamais abandonar aquilo que é tão bom para voltar para a lama. Jamais, Senhor. Que a gente não negocie, não importa o que o mundo nos ofereça, não importa o que a maldade nos ofereça, que a gente não negocie princípios, valores, e não negocie o caminhar contigo. Pelo contrário, que a gente cresça nessa convicção, cresça em sabedoria, em sensatez, em fidelidade. Um povo que ama ao Senhor mais do que as riquezas desse mundo, que ama mais ao Senhor do que qualquer oferta que venha seduzir a nossa carne. Não, Senhor, jamais. Que a gente dê valor à vida contigo a cada dia, que a gente busque crescer, em vez de esperar que o tempo nos desanime, nos canse, ou entre em rotina. Não, é estar contigo, é viver com o Senhor, é buscar esse relacionamento vivo contigo, porque o Senhor é um Deus vivo, a tua palavra é viva. Que a gente vá crescendo, amadurecendo, aprendendo e vivendo essa aventura do Evangelho, que a gente não sabe para onde o vento irá, de onde ele veio, que a gente viva assim, nessa graça maravilhosa de ter a alegria de caminhar contigo. Cada dia uma novidade, cada dia uma alegria que o Senhor nos mostra, que o Senhor mostra o teu cuidado, mostra o teu amor. E que esse caminho da bondade, da justiça, do amor, da misericórdia, da harmonia e da paz seja realmente aquilo que nos constranja a caminhar contigo, que o amor de Cristo nos constranja a ir essa caminhada com toda alegria, com toda convicção, com toda fidelidade. Fortalece cada um de nós, Senhor, guarda-nos de o tempo, torne qualquer um aqui servos maus, servos que venham bater nos outros. Não, que a gente se torne pessoas mais meigas, mais gentis, mais amorosas, mais amáveis, porque assim verão que somos discípulos do Senhor. Se amardes uns aos outros, verão que sois meus discípulos. Então que haja muito amor no nosso coração, jamais se esfrie, Senhor, jamais. Seja o nosso amor, seja a nossa fé, como o Senhor disse: por acaso, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Que encontre em cada um de nós, Senhor, em cada um de nós, essa fé, essa convicção, essa fidelidade, essa determinação de alma, de seguir ao Senhor, não importa as consequências, não importa para onde o Senhor nos levar, essa decisão irrevogável, inegociável, de sermos filhos da luz, filhos do Senhor, caminhando contigo, sermos cristãos. Em Tessalônica foram chamados pela primeira vez cristãos, porque eles eram exatamente conforme Cristo. Que a gente seja cristãos, como Jesus, obedientes, se necessário, até a morte. Não para manter uma imagem,
não por nada, mas é porque amamos ao Senhor e amamos a causa que Ele defende, representa, e que é o que reinará para sempre. Amém?